Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo com o livro, né, que eu chamo de manual aqui de ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo. Se você ainda não tem esse livro, corre para comprar, vale muito a pena. É um livro que você vai recorrer sempre, sempre que você tiver na dúvida aí de como conduzir com seu filho, como fazer, o que que você vai trazer de novo aí para o seu filho. É um livro muito gostoso de ler. A doutora Camila Graciela e a Ana Alice, elas trazem exemplos práticos de como você pode praticar em casa, né? Fazer em casa com seu filho. Isso é muito importante. Faz como a mim. Quando eu li esse livro, várias vezes tinha que voltar e reler para ver se eu entendi direitinho o que a doutora escreveu aqui para poder fazer com meu filho em casa. É muito importante capacitar os pais. Os pais capacitados, né? Os pais ali com capacidade de atender essa criança, atender os próprios filhos, é muito importante, porque aí você tem conhecimento do que você está fazendo, você consegue questionar o que estão fazendo com o seu filho, né? Na clínica, na escola e tudo mais. E é muito importante você saber como conduzir com o seu filho em casa, o que passar para ele, qual o formato que você vai fazer essa análise, né? Quais brincadeiras fazer com ele, né? Qual que é a melhor forma para desenvolver o seu filho? Não tem nada melhor do que saber que a gente está fazendo o melhor para o nosso filho, né? Isso deixa a gente em paz, deixa o nosso coração em paz. Então hoje eu vou falar de um capítulo que para mim é um dos mais importantes do livro, que é a habilidade de imitação, que é onde a doutora, né, doutora Camila Graciela e a Ana Alice trazem aqui essa parte de imitação, de como é importante a nossa criança saber imitar, né? O Pedro, por muito tempo, Pedro, meu filho, por muito tempo, ele tinha essa dificuldade de imitação, né? Eu tive que ensinar o Pedro a imitar. A terapia, né? As terapeutas ensinaram o Pedro também a imitar, porque o Pedro não imitava de jeito nenhum. E essa habilidade é muito importante para o seu filho para tudo, né? Para ele conseguir se desenvolver e ser independente, para ele desenvolver a fala, para ele desenvolver a comunicação verbal e não verbal. Então, tem uma parte aqui do trecho do livro, né, que ela fala assim: 1. Imitar movimentos motores grossos, que consiste em ensinar a criança a imitar movimentos como bater palmas, dar tchau ou colocar as mãos na cabeça. Então, por exemplo, aquela brincadeira, né? Põe a mão na cabeça. Seu filho, ele atende a esse tipo de comando, é importante a gente saber disso, né? 2. Imitar ações com objetos. Consiste em ensinar a criança a imitar ações motoras que envolvam objetos, como colocar um chapéu na cabeça, fazer uma bolinha com a massinha ou dar comida para um fantoche. Eu fazia em casa pro Pedro, eu pegava aqueles rolinhos de papel higiênico, quando acabava, eu cortava como se fosse uma boquinha, desenhava um olho e pegava bolinha de papel assim, como se fosse comidinha, e pedia pro Pedro alimentar. Eu colocava e pedia para ele fazer igual. Gente, é uma brincadeira tão simples. Você não vai gastar com nada, mas é tão rico para sua criança. Quando eu fazia isso, Pedro, ele amava brincar com isso e eu percebia que ele estava me imitando. E uma coisa tão simples e que você consegue ali começar a perceber que a sua criança está respondendo, né? Tá respondendo ao que você está fazendo. É bem bacana essa brincadeira. Aí, 3, né? Imitar movimentos motores finos consiste em ensinar a criança a imitar ações com movimentos de mãos e dedos, como apontar para a palma da mão e mexer os dedos. Então, aquela brincadeira do pintinho amarelinho, né? Meu pintinho amarelinho. Né? Fazer a criança imitar essa musiquinha, pode colocar essa musiquinha para ele, dançar, fazer o passinho. 4. Imitar movimentos fonoarticulatórios. Consiste em ensinar a criança a imitar movimentos com a boca, como soprar ou colocar a língua para fora. Então você pedir, vai, põe a língua para fora. Seu filho faz isso? 5. Imitar movimentos grossos em pé. Consiste em ensinar a criança a imitar movimentos que precisam ser realizados em pé, como ficar em pé ou chutar uma bola. O Pedro demorou tanto para chutar a bola. Gente, ele demorou. Se você comparar com uma criança típica, né? Que às vezes com um aninho já tá chutando, o Pedro, ele foi aprender a dar esse chute mesmo com praticamente 3 aninhos e meio.
E assim, muito porque a gente ficava assim, eu pegava a minha mão e fazia ele fazer o movimento do chute, tá? Isso tudo é muito importante. Pai, mãe, sempre observe o seu filho. Se ele não tá fazendo conforme outras crianças, né? Se ele não tá com desenvolvimento, ele não tá fazendo essas ações motoras conforme outras crianças, presta muita atenção. Observa, porque alguma coisa não tá certa e seu filho precisa de ajuda. Agora, o 6. Imitar sequência de movimentos. Então, consiste em ensinar a criança a imitar mais de um movimento em sequência, como dar tchau e mandar beijo, fazer sim e não com a cabeça. Seu filho faz isso, se você pedir para ele vai te responder a esse comando. É importante a gente saber disso, é importante que as crianças comumente fazem isso. Então, se o seu filho não está fazendo, presta atenção, tá? E se por um acaso seu filho já tem laudo de autismo, né? Estimula ele a fazer esses 6 itens aqui que eu acabei de ler para você. Te aconselho a ter esse livro aqui. Ele é muito importante, ele é um manual mesmo para você ter em casa, né? Para você estudar sobre isso. É importante você, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tia, que tem uma criança com autismo em casa. É muito importante que você tenha bagagem, que você tenha conhecimento e como estimular o seu filho, a sua criança, tá bom? Isso é fundamental. O estímulo dos pais, dos parentes, dos familiares é o mais importante de todos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para receber outras informações como essa, tá bom? Um beijo e até mais!